às 30, dando continuidade a esse nosso trabalho da segunda-feira, que, como todos sabem, não pode ser presencial por enquanto. E aí nós aproveitamos essas horas para comentarmos e falarmos sobre temas e assuntos que não só fazem parte do nosso estudo, como também são aqueles que nós tratamos aqui através do magnetismo. Mas antes de começarmos a nossa palestra, a nossa live, que tem como tema ansiedade, causa e cura, iremos passar alguns avisos, como sempre fazemos. Lembrando que a nossa campanha de entrega de cestas básicas, os materiais de limpeza pessoal e outros materiais permanecem em plena atividade. Portanto, pedimos àqueles que com certeza são os nossos amigos, que acreditam no nosso trabalho, que nos ajudem a ajudar esses nossos irmãos. Queremos também lembrar que neste próximo domingo nós estaremos a partir das 8 horas da manhã com o nosso brechó. É uma maneira que a gente tem para manter as custas e as despesas daqui do nosso centro, nosso Chico Xavier. E isso, com certeza, é de grande importância para nós. Eu peço aos que queiram doar roupas ou qualquer outro tipo de material, que façam isso para a gente poder realizar essa feira e ter o sucesso que a gente espera, que é a arrecadação, como eu disse, para as nossas despesas, a nossa manutenção. Então, aqui ficam os avisos, vamos iniciar a nossa palestra dessa noite. Como eu disse, o tema ansiedade, causas e cura. A ansiedade que tem sido motivo de tanto problema e tantos problemas que nós temos enfrentado, principalmente nesse momento agora, um momento de muitas dificuldades, muitos conflitos, enfim. A gente tem como parâmetro, e falamos na nossa palestra passada sobre a depressão. O que é depressão? Em resumo, a depressão é o excesso de passado. Nós estamos sempre com um pensamento voltado para um passado que, com certeza, eu costumo sempre dizer, não tem mais o sentido de ser algo que a gente venha a refletir da maneira como a gente vem refletindo, de maneira tão intensa, e muitas vezes até nos entregando a esses processos que já passaram, como sendo algo que nós já vivenciamos e que não precisam ser tão cobrados por nós, levando as pessoas muitas vezes a uma tristeza que se instala de maneira intensa e, consequentemente, leva aos quadros mais profundos da depressão. Nós temos o estresse, que é o excesso do presente, essa vida que nós estamos levando a uma velocidade que impomos quando não há tanta necessidade, mas a sociedade moderna nos impõe essa condição, como nós vamos ver. Mas o tema de hoje é a ansiedade, que é exatamente o excesso de futuro, essa vontade, esse desejo, que nada mais é do que uma proposta que nós idealizamos e que muitas vezes deixamos-nos consumir por esses fatores, e isso leva as pessoas a um quadro de tristeza e muitas vezes aos processos mais graves e doentios. E a gente fala, e eu ainda hoje ouvi falar várias vezes, sobre a palavra isolamento. Fala-se muito que nós precisamos desse isolamento, e eu queria começar esse nosso trabalho de hoje falando sobre o que significa a palavra isolamento. Em química, que é a nossa área de atividade, consiste na separação dos elementos para uma análise. Então, só podemos saber das propriedades de um elemento quando nós o isolamos. Por exemplo, se você pega uma molécula como a da água, é um composto químico, se você quiser analisar as propriedades do hidrogênio, é preciso que ele seja retirado da molécula, porque na molécula ele perde a sua condição de individualidade e passa a ter uma condição
coletiva, fazendo parte de um processo de interação, de troca. E, consequentemente, não há como você avaliar, caracterizar, definir um elemento dentro de um composto. Aí vem exatamente o isolamento ou o afastamento dele para que ele possa ser visto em suas propriedades, em suas características. No contexto humano e social, o isolamento é o estado da pessoa que vive isolada por vontade própria ou por uma vontade coletiva e muitas vezes até imposta, né? Consequentemente, isso vai nos levar sempre a fazermos uma avaliação. Nós somos, por natureza, seres sociais e sociáveis, que necessitam de constante contatos um com os outros. Consequentemente, isso é fundamental na vida de todos nós. Não podemos jamais deixar de entender, porque isso faz parte do projeto. Esse projeto que nós estamos convidados pela espiritualidade a vivenciarmos como seres encarnados. Os relacionamentos interpessoais que nós cultivamos influenciam diretamente em nossa personalidade, em nossa opinião, em nosso humor e etc. Quando o isolamento ocorre, essa troca, consequentemente, ela deixa de acontecer. E a pessoa isolada se tranca no seu próprio universo, no seu próprio mundo, se reclusando e, consequentemente, nos levando aos conflitos que são tão naturais e que têm nos acometido quase a todos. Não sabendo lidar com os seus pensamentos, com os pensamentos mais íntimos, a pessoa muitas vezes fica deprimida e até mesmo ansiosa. É exatamente o que está acontecendo no momento atual. Mas não podemos deixar de entender que quando nós reencarnamos, o nosso espírito passa a ficar enclausurado em um corpo cheio de limitações, nos fazendo esquecer temporariamente toda a nossa origem, todo o nosso passado. Por quê? Porque para aqueles que não entendem, não aceitam a reencarnação, só ela é que pode nos mostrar o contexto da vida. Por que é que determinadas pessoas já traz consigo demarcado, não só no seu corpo físico, mas no seu psiquismo, até mesmo na sua condição, fatores que chegamos até a duvidar da bondade e do amor de Deus, crianças que nascem deformadas, já com algumas deficiências pré-estabelecidas, pessoas que nascem em extrema miséria. Por que acontece isso? Porque o processo reencarnatório não é um processo punitivo, nem leva o homem a um castigo, que muitos pensam que existe como pecado, mas é um processo de reparação interior. Como o nosso passado, muitas vezes, nos traz fatos que vivenciamos que não foram tão bem vivenciados, sentimentos contrapostos, frustrações, perdas, enfim, fatores que com certeza, se tivesse na fonte ativa da nossa mente, essa mente que nós estamos utilizando, perturbaria mais ainda o nosso processo evolutivo. Para isso, Deus nos dá como uma misericórdia, pela sua grandeza e bondade, o esquecimento temporário do passado. Mas dentro de nós permanecem esses arquivos que com certeza trazem toda essa nossa história para serem questões ainda pendentes, e vamos ter que resolver isso no nosso dia a dia, construindo, como o próprio Chico disse, um novo futuro, mas um futuro que seja pautado ou estruturado com as ideias do presente. Diante da vida, tudo isso que vivemos não passa de uma grande solidão interior. Então, o espírito reencarnado ele já é um solitário pela própria natureza da condição, ou pela condição que ele vive. E essa solidão é a causa fundamental de todos os transtornos que, porventura, venhamos a ter. Daí, procurarmos uma felicidade fora de nós. Com certeza, isso é o que mais se
prenuncia o que mais se pratica na vida atual. As pessoas procurarem se realizarem com os bens exteriores, né? A felicidade, ela só existe se o amor for incondicional. Isso Jesus nos mostrou exatamente dizendo que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E nós estamos procurando a nossa felicidade, como eu disse, exatamente onde nós não vamos encontrar. Como o próprio poeta Augusto de Carvalho afirmava que a felicidade está onde a pomos, mas nós nunca a pomos aonde estamos. Veja como exemplo, você tem um grande desejo de adquirir, quem sabe, a sua casa própria. E vamos supor que você consiga realizar esse intento, esse objetivo, mas quando você realiza, você vê que as coisas não terminam por aí e começa a faltar mais alguma coisa. Aí tua mente projeta outro desejo para preencher esse vazio que não foi preenchido, mesmo você tendo a sensação de que o fez temporariamente. E o que é pior, você a partir de agora deseja algo maior. Tanto a vítima como o terapeuta, na condição de materialista, quando são procurados, passam a acreditar que só alcançando o que se deseja nesse mundo é que poderemos ser felizes. Veja o engano que todos nós vivemos. Eles não entendem que no mundo espiritual nada disso tem importância e que nesse mundo o espírito só evolui à medida que se doa ajudando ao próximo. E o mundo espiritual é o nosso mundo verdadeiro. É um mundo onde a principal função dos espíritos que ali se encontram, pelas obras que a gente tem lido, principalmente as de André Luiz, nos mostra da importância que eles dão ao ato de servir e ajudar o próximo. Conclusão: a ansiedade não deixa de ser a consequência da ignorância do homem. Nós sabemos que a depressão, a ansiedade e a angústia acontecem por vários motivos, mas principalmente, como eu disse, por um grande vazio interior. Na nossa sociedade moderna, os valores, as construções sociais, os ideais projetados por essa sociedade, nunca visto como estamos vendo agora, faz com que o ser humano viva num mundo de ilusões, de fantasias, completamente distante da sua natureza espiritual. E tudo que você faz, tudo que você produz, tudo que você conquista em termos materiais, em termos sociais, uma formatura tão desejada, uma relação amorosa, muitas vezes na adolescência, tão sonhada, com certeza não vai preencher o vazio que está dentro de você. É um ledo engano pensar que esses fatores vão lhe contentar definitivamente ou trazer para você uma felicidade plena. Nós somos uma sociedade doente e desequilibrada. E todo espírito que reencarna nesse mundo já passa a ser contaminado por essa doença a partir da relação familiar. Estamos com as famílias sofrendo grandes conflitos interiores, os desajustes, as separações, muitas vezes esse isolamento que nós falamos, mais uma sociedade competitiva, quando a criança ela começa a dar os seus primeiros passos e adentra na escola, ela já começa a ser estimulada a ser um vencedor, a ser um conquistador, a superar o outro, e aí ela começa a desenvolver um potencial totalmente equivocado de crescimento. Passa a colocar na vida todos os objetivos que vão cobrar dela um comportamento e uma resposta social. Ele tem que ser um menino bonzinho, se você não for bonzinho, você é um pecador, você tem que acreditar em Deus, porque senão Deus lhe castiga, e ele começa a viver um mundo, muitas vezes até de ameaças, para que possa se transformar, seguindo o padrão daqueles que desejam forjar ou formar uma condição de vida que é tão pessoal e tão própria. A criança ela começa se envolvendo dentro do seio da família, dentro de um processo de heteronomia, ou seja, aceitando e recebendo as informações que são dadas pelos seus orientadores. Os pais não educam, orientam,
Mas chega um momento que ela tem que assumir o comando da sua própria vida, porque isso faz parte do processo da reencarnação. E se ela não tiver uma estrutura de base, uma orientação, ela passa a ser uma criança ansiosa, e aí vai buscar lá fora aquilo que ela não encontra para preencher, como eu disse, esse vazio interior. A vida é movida por desejos, como eu disse, uma realização profissional, muitas vezes querer comprar um carro novo, conquistar uma pessoa, mas muitas vezes o tempo vai passando e esse desejo não se realiza. Você não consegue o emprego desejado, o carro que você imaginou, você não encontra a pessoa dos seus sonhos. Outro fator que eu tenho visto e vi muito isso é o problema do vestibular. Os jovens se entregam a um processo de competição, vão para as escolas, ao invés de aprender o que é importante para a vida, eles vão ser treinados para disputar uma vaga dentro de uma faculdade, muitas vezes para se formar num curso com o objetivo único de ganhar dinheiro, e, consequentemente, nós estamos vendo uma juventude totalmente perdida, desencontrada, jovens tentando suicídio. Por quê? Porque a ansiedade, o desejo toma conta de seus corações e eles muitas vezes perdem o sentido da vida. Todas as vezes que você projeta para a sua vida um desejo muito grande e o tempo vai passando e ele não se realiza, vai se instalando dentro dele uma ansiedade. É como se fosse uma pergunta sem resposta. E quando você recebe, ou você percebe, que cada vez mais distante fica você desse desejo, vai sendo criado uma frustração, movida por uma tristeza, uma angústia, criando um quadro depressivo ou uma ansiedade, anulando suas forças para buscar aquilo que você tanto deseja. E quando não conseguimos sair desses quadros, ou desse quadro, procuramos um profissional que irá fazer o que eles fazem, os profissionais, medicar. Como assim a ansiedade atinge muito o sono, não só o sono como outros fatores da vida, mas um dos mais vistos e mais comentado é o sono, é necessário um ansiolítico, muitas vezes um sonífero, para estimular a produção de neurotransmissores que estão em deficiência, em desequilíbrio cerebral. Juntando todos esses fatores, fica muito difícil sair sozinho, apenas com medicação ou até mesmo com uma terapia recomendada. Tudo isso nos transforma em vítimas e nos leva ao isolamento pessoal e social. Veja como isso tudo tem que ser repensado na vida de todos nós. O que é que nós estamos fazendo dessa proposta de vida que nós recebemos e que temos que concluir dentro de um período programado, período esse que nós podemos até antecipar, se não fizermos aquilo que foi corretamente ou de maneira equilibrada, programado, mas podemos também prorrogar, isso depende de cada um de nós. Vejam que coisa interessante, continuando sobre esse nosso estudo, é que o foco prioritário no dinheiro, no ter, no poder, a correria pela aquisição de recursos e a disputa de cargos e funções bem remunerados, cria no homem uma busca incontrolável para cada vez trabalhar mais, para satisfazer seus desejos incontroláveis de consumo que geram prazer temporário. É a vida de quase todos nós. É um ciclo vicioso em que se alcança mais novas necessidades que antes não existiam, são criadas, mais tempo, mais energia precisam ser despreendidos para manter as novas necessidades. E aí se trabalha muito mais e o homem está sobrecarregado, saturado, estressado por um dia de trabalho ou pela vida como ele tem vivido. Interrogue-se sinceramente, quem possui esse comportamento verá que essa característica está intimamente ligada ao sentimento. Vejam que dois sentimentos que são
É característico desse tipo de vida. Um é a desvalorização pessoal. Ele não tem olhado para dentro dele e vem, consequentemente, agregado a baixo autoestima. Ou seja, ele passa a ser um objeto de vitrine. Fica refém ao que as pessoas acham ou dizem dele. É o que nós estamos vendo de maneira intensa nas redes sociais. A pessoa, por sentir-se desvalorizada internamente, precisa da valorização social, consequentemente da posse material, do reconhecimento exterior, também a vaidade que existe, que a pessoa tem algo para mostrar aos outros, para que possa se sentir mais feliz, quando na verdade o sentimento não é de felicidade, e sim de alguns momentos ou alguns segundos de prazer, pela admiração que causa aos outros, na impressão de seus bens, das suas posses, ou algo que ele possui de maneira exterior, de forma exterior. Passados esses segundos, retorna a infelicidade íntima que o devora, ou seja, ele está buscando tudo fora, e eu tenho sempre esse pensamento de que o que você constrói fora de você, na realidade não lhe pertence. As pessoas com quem nós convivemos, elas não são nossas, nossos filhos não são nossos filhos, nossos pais não são nossos pais, são pessoas que se unem a nós na nossa programação de vida para nos ajudar a superar dificuldades, né? Trabalhar sentimentos, construir bases para uma vida futura. Mas logo, logo essas pessoas vão sair de nossas vidas temporariamente e, consequentemente, temos que assumir o comando da nossa própria vida. E isso é o que mais tem nos faltado, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo. Muito do que desejamos é mais um impulso da sociedade que nos impõe a falsas conquistas humanas. Quando você olha a relação afetiva, consegue ver o quanto ela é problemática por não entendermos que somos diferentes e não somos dono do outro. Isso eu me refiro especialmente à convivência familiar. Se em meio a tudo isso você não tiver uma ajuda espiritual, a causa jamais será resolvida dentro de você. Todos os problemas, as dores e os sofrimentos é para a alma material de trabalho e crescimento, e não de dor, sofrimento ou castigo, como muitos imaginam. Precisamos de uma orientação verdadeira que nos leve ao mais íntimo do nosso ser e resolver as questões da vida em definitivo. Procuramos sempre as questões, ou melhor, as soluções paliativas. Agimos mais na superficialidade do que na profundidade das questões que a vida nos impõe como um processo de crescimento e de transformação interior. O tratamento espiritual não resolve os problemas, claro que não resolve, mas nos ensina a lidar com eles e busca, ou nos ajuda a buscar uma solução verdadeira, porque é a famosa expressão, conhece-te a ti mesmo. Essa introspecção que tem faltado a muitos, que é o do autoconhecimento, buscar dentro de si, mergulhar fundo nesses meandros, né? Nesses recônditos da alma, e tirar de lá aquelas questões que com certeza precisam de uma solução, mas de uma solução equilibrada, coerente, né? Sem ansiedades, né? Sem processos depressivos, mas com equilíbrio, com determinação, mas principalmente com fé. A fé que eu me refiro não é essa fé que nos ensinam no cotidiano das crenças religiosas, mas que seja, sobretudo, uma confiança mútua. A confiança que você tem e guarda dentro de si, que lhe fortalece para buscar, com certeza, essa força interior que nos leva às nossas conquistas, principalmente as conquistas de natureza interior. Então, a nossa origem é espiritual. Isso nos leva ao ser e não ao ter, como nós temos visto no cotidiano. Em cada estágio da evolução, o espírito, que somos todos nós, absorve os conteúdos do aprendizado necessário. Por isso que a gente diz sempre que a Terra é um planeta escola, um planeta que tem esse grande objetivo de, como numa sala de aula,
nos colocar diante de um mestre e temos o maior de todos, que é Jesus, que nos ensina como devemos viver e buscar essa felicidade que nós comentamos e essa paz interior que tem faltado na consciência de tantos. Toda a realidade espiritual se processa pelo pensamento, que se expande e que se contrai. O pensamento, tanto nós emitimos como absorvemos. É como se fosse a própria respiração. Nós inspiramos e expiramos os nossos pensamentos, e são eles que vão construir tudo o que nós somos. Por quê? Porque os pensamentos, eles são formados por esquemas cognitivos. O que são esquemas cognitivos? São os aprendizados, como eu disse, das experiências transatas, as experiências passadas que geram um aprendizado. Após o quê? Uma fixação mental pela quantidade de repetições que nós muitas vezes praticamos. E aí nós criamos os padrões, que são padrões verbais, são padrões de imagem. E tudo isso fixa-se ali na mente, através da força do pensamento. E a partir de então nós formamos as nossas crenças. As crenças são as coisas nas quais nós acreditamos. Mas você pode, nesse conjunto ou nesse sistema de crença, tanto você pode construir como você pode destruir a sua vida presente. Se você carrega dentro de você crenças limitadoras, crenças que muitas vezes cerceiam, nos tiram a motivação para buscar a transformação, e crenças positivas, que são as crenças que com certeza nos impulsionam a uma vida mais proativa, uma vida de lutas, mas que sejam lutas em prol do crescimento interior, como nós dissemos. E a partir de então, ele forma o que nós chamamos de um mapa interno. Esse mapa interno é todas as formas que você tem de ver tudo, as pessoas, o ambiente em que você mora e tantos outros fatores que vão construir o seu momento presente. E esses fatores, como eu disse, eles estão ali guardados numa área que chamamos de sentimentos. Então, os nossos sentimentos, eles são formados por todos esses fatores. Então, uma pessoa que tem uma crença positiva, movida por esquemas cognitivos, também de natureza positiva, é uma pessoa de bem com o seu passado e, consequentemente, vai estar de bem com o seu momento presente. São pessoas que mergulham no passado, mas não trazem de lá as suas frustrações, os seus recalques, as suas perdas, as suas culpas. São pessoas bem estruturadas, é como se fosse um edifício montado em bases de alicerces seguras, e que mesmo que venha um abalo, não consegue fazer com que ele se mova. Mas os nossos sentimentos, eles são movidos também por emoções. Então, o estado emocional nada mais é do que a soma dos nossos sentimentos e as nossas sensações viscerais, que é o nosso estado fisiológico, é aquilo que altera o nosso corpo. Então, pessoas com sentimentos negativos, formando emoções negativas, porque um fator atrai o outro, são pessoas que têm uma predisposição muito grande para adoecerem. E juntando todos esses fatores, isso vai determinar o seu comportamento. Se você é uma pessoa de um comportamento seguro, equilibrado, é porque você traz sentimentos que lhe dão força e estímulo para isso. E a partir deste comportamento, você vai produzir as suas atitudes. Então, pessoas que têm atitudes de grosseria, muitas vezes de conflitos, de agressividade, são pessoas que trazem sentimentos que contribuem muito para isso, em função desse mapa interno que elas fixam em seu momento, em sua inconsciência mais profunda. E aí vem exatamente o resultado. Qual é o resultado? Se essa crença negativa, como eu disse, movida por pensamentos negativos, o resultado é de uma vida angustiada, angustiosa. São os conflitos que vão levar você a uma vida cheia e mantidas por ansiedades. Os sentimentos, eles têm uma energia muito mais forte do que os pensamentos. Por isso, os percebemos com mais intensidade.
Eles são tão intensos que os sentimos de forma ou sob a forma de sensações viscerais, como nós falamos, no próprio corpo físico, a partir das alterações que acontece exatamente nos centros de força do corpo fluídico do espírito. Aí exatamente o que nós mais tratamos aqui nas segundas-feiras são pessoas que são portadoras de ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade não só é prejudicial à estrutura e à fisiologia do corpo, mas principalmente esses centros de força que são formados por 107, pequenos transformadores de energia que se configuram no nosso corpo espiritual, particularmente no duplo etérico, e que em desequilíbrio eles vão provocar desequilíbrio no nosso plexo nervoso e, consequentemente, nas estruturas orgânicas que são alimentadas por eles, e vem nas pessoas exatamente o que nós chamamos as doenças de natureza emocional. A emoção é o nome que damos a um sentimento gerado por uma sensação visceral, como nós vimos. Não existe sentimento sem isso. Quando nós sentimos ódio, por exemplo, todo o nosso corpo sente ódio junto conosco. O ódio é uma energia do espírito que a transmite ao seu perispírito e posteriormente ao corpo através desse duplo etérico, que se ressentirá de forma intensa e, consequentemente, vai prejudicar toda a estrutura orgânica do corpo, que sofre todos esses fatores como sendo o corpo das consequências ou o corpo dos efeitos, e com certeza nós vamos ser pessoas doentes, como tem sido a grande maioria. E o que é necessário para isso tudo? Mudar a atitude, mudar a forma de viver, de ser, de pensar, porque não existe nenhum remédio que cure fatores dessa natureza. Como eu sempre digo, os remédios remedeiam, são paliativos, são importantes, claro que são eles que dão as nossas primeiras, nos dão os primeiros impulsos para um processo de transformação. Mas se você quer e deseja uma mudança de natureza profunda, você só pode fazê-lo através da mudança dos seus pensamentos. Ansiedade é uma apreensão difusa e vaga associada a sentimentos de incerteza e desesperança. Olha que coisa difícil para a gente tratar no dia a dia. Essas nossas incertezas que levam à desesperança. Essa emoção, ela não tem um objetivo específico. Ela é experimentada de forma subjetiva e comunicada de forma interpessoal. Muitas vezes ele não sabe o motivo. E geralmente acontece isso. O porquê de tanta ansiedade? Mas com certeza existe um elemento causador. E esse elemento causador, como nós vimos, está exatamente nos nossos sentimentos, que afloram, trazendo da área do inconsciente para o consciente, nos levando ao desequilíbrio, e que esses desequilíbrios muitas vezes se intensificam, levando às doenças e os transtornos mentais tão comuns no dia de hoje. A complexidade da vida moderna, como nós vimos, a competitividade, as pressões, os desafios impostos aos indivíduos, as frequentes e rápidas mudanças, as perdas dos valores familiares e religiosos e os conflitos daí resultantes geram constantes estados de ansiedade que nem sempre são resolvidos ou administrados positivamente. Nenhum de nós aqui, nessa experiência terrena, está livre de passar por esses fatores. Isso não significa sofrimento, perda, castigo, punição, como eu disse. São processos necessários. Eu costumo sempre dizer, Deus não colocaria para nós uma prova se não tivéssemos o conteúdo para resolvê-la. O conteúdo foi dado. Todos nós temos uma essência divina dentro de nós. Só que nós não estimulamos essa essência porque nunca estamos dentro de nós, como disse o poeta. Estamos sempre buscando a felicidade lá fora. Eu não quero dizer que a gente não tenha que construir, mas eu costumo sempre afirmar, a matéria não foi
nos entregue para ser possuída. A matéria foi nos entregue para ser utilizada, trabalhada, para promover o crescimento. Ao sairmos daqui, temos que devolver o que é daqui. Nem o nosso corpo nos pertence. E é bom que seja assim, porque nós, deixando esse corpo e esse mundo, nos libertamos, talvez, de tantas coisas que têm sido tão difíceis. Mas, para tanto, é preciso que haja uma evolução interior. Que as pessoas saiam daqui levando consigo a certeza do aprendizado que nos foi imposto, mesmo diante do sofrimento, que muitas vezes nos leva ao desespero, à desesperança, como ele disse, e à própria ansiedade. Como já dissemos, a ansiedade é uma sensação de algo desagradável que está para acontecer. Ele já prenuncia, já se entrega a algo que, mesmo que não tenha acontecido, mas ele já formula um pensamento negativo e, com certeza, terá uma grande chance de ser vítima disso. Os sintomas físicos da ansiedade são os mais comuns: a taquicardia, aquelas pessoas que têm aquela alteração da frequência cardíaca, tontura, a sudorese, as dores estomacais, a cefaleia, a inquietação, tudo isso são sintomas físicos de um processo de ansiedade. Mas os mais graves não são apenas esses, são também os sintomas psíquicos, como a própria depressão, a insônia, a perda de concentração, a perda da memória, a despersonalização, ou seja, o indivíduo perde o sentido de si próprio, o toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, tão comum nos dias de hoje, a fobia também, a hiperestesia, ou seja, o aumento da sensibilidade, a pessoa fica sensível a tudo, chora facilmente, se desespera facilmente, e, acima de tudo, o que é mais grave, que é o quadro mais triste, que é o suicídio. Não dominando todos esses fatores da ansiedade, ele se entrega a um processo de desespero, e aí ele tenta, não contra a vida, mas resolver o problema, que com certeza só resolve se ele enfrentá-lo como deve e como nós vimos. Existem dois tipos de ansiedade. Existe a ansiedade adaptativa e um transtorno de ansiedade. Porque, na realidade, a ansiedade, vista dentro do seu quadro normal, ela não é uma coisa ruim. Ânsia é desejo. Desejo é espera, é projeto, é expectativa. Um aluno que faz uma prova, ele fica ansioso esperando por um resultado. Uma mãe que está esperando um filho, ela também fica ansiosa. Uma resposta de uma questão que a gente muitas vezes aguarda, isso nos deixa ansiosos. Só que essa ansiedade, ela tem um tempo para existir dentro de nós. A partir do instante em que ela se intensifica e nos tira o sentido do dia a dia, da vida, do equilíbrio, ela deixa de ser uma ansiedade para ser um transtorno de ansiedade. Nós temos a ansiedade generalizada, essa é a mais difícil de ser tratada. Ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, como nós vimos, a insônia, o batimento cardíaco além do normal, a falta de ar, a sensação que vai perder o controle, até mesmo morrer, o clima de ansiedade deixa de ser natural para se tornar um estado patológico, que é o estado de pânico, um transtorno de ansiedade, como eu disse, que toma conta por ser generalizado. E é difícil tratar um momento de uma pessoa que se encontra num momento como esse. O doente não consegue deixar de se preocupar mesmo com as coisas mais insignificantes. Ele fica criando fatos que sempre tomam uma proporção maior e distorcida da realidade. Ele vê sempre tudo de uma forma negativa porque ele está movido por sentimentos negativos. E aí ele se fixa no que nós chamamos de uma monoideia. Aquilo passa a remoer dentro dele, tirando dele a vontade de agir, de fazer, de viver. E ali ele vai aos poucos se entregando, né? Muitas vezes se esquece por alguns segundos do problema, novamente ele retorna com ele à mente, estimulando o sistema nervoso simpático a secretar ou a produzir adrenalina, que é o hormônio que nos dá a sensação do estresse quando ele é de maneira intensa, produzido dentro do nosso organismo. Não se detendo no presente, ele se projeta para o futuro de uma maneira pessimista. Veja
como é grave esses quadros de ansiedade. As causas flutuantes da ansiedade. O termo ansiedade flutuante, como nós vimos, refere-se a um transtorno mental com consequências físicas, como também vimos, em que ataques de ansiedade são provocados sem serem desencadeados por uma situação ou um objeto específico presente no seu consciente. Ele não tem a noção, ele não sabe explicar por que ele está naquele quadro. Com o tempo isso vai evoluindo, levando ao que eles chamam de um transtorno do pânico, ou um transtorno obsessivo-compulsivo, o medo social e as fobias específicas. Tudo isso causado, como gênese, a própria ansiedade. Então, esses transtornos mentais, as pessoas que são portadoras do pânico, agorafobia, que é o pânico que a pessoa sente em estar em lugares coletivos, né? O transtorno do pânico pessoal interior, que é outro grave, que leva as pessoas não só aos quadros de doenças fisiológicas, como principalmente de doenças mentais. As pessoas obsessivas, compulsivas, né? Muitas vezes procuram descarregar toda essa ansiedade no processo alimentar, ou comendo demais, ou se omitindo de comer, né? O medo social, como nós vimos, a agorafobia e outras fobias específicas. Então, as deficiências no entendimento da vida pessoal, da vida espiritual, leva o ser a buscar sempre pelo ter, pelo querer, pelo poder. Né? As ações que causam danos ou prejuízo a alguém, com certeza elas causam também remorso e consciência de culpa. Tudo isso se manifesta como um transtorno de ansiedade, como nós vimos, de natureza flutuante. Como um convite a reavaliarmos a vida e as nossas prioridades, que são os valores, a ansiedade patológica é um instrumento da psique que, para nos chamar a atenção, nos mostra que algo de errado precisa ser ajustado dentro de nós. Ou seja, é um sinal. É um momento vivido como um ponto crítico, um chamado para um confronto entre o falso e o verdadeiro. E aí, não podemos esquecer a expressão de Jesus, quando ele diz: de que adianta o homem ganhar o mundo e perder-se a si mesmo? Muitas vezes as pessoas são tão bem-sucedidas nas coisas ou nos fatores da vida material, mas são pessoas ansiosas, infelizes, porque não construíram e não constroem nada dentro de si. Já dizia Eduardo Busch: nenhum comprimido com efeito jamais tornou melhor uma pessoa, mesmo se às vezes ela se sentir melhor. Melhor no sentido real e pleno do termo, significa ter coragem de assumir as próprias responsabilidades, pôr em discussão a própria existência e correr o risco de transcender a mera sintomatologia para chegar a uma leitura mais honesta e mais profunda. É exatamente isso, é você se assumir, tomar para si a questão, o problema e buscar a solução, ao invés de se entregar ao vitimismo e criar uma expectativa de um futuro que a gente não tem a menor ideia do que seja, porque se existem dois momentos da vida que nunca vão existir como realidade, é o ontem e o amanhã, porque a vida toda se retrata e se personifica no hoje que nós estamos vivendo. Então, com relação ao tratamento, o tratamento medicamentoso, como nós vimos, ele combate o efeito. Para estabilizar o corpo, portanto, devemos fazer as reposições necessárias. Então, a gente sempre aqui orienta para quando a pessoa se vê diante de qualquer desequilíbrio dessa ordem, tanto no que diz respeito à ansiedade, como no estresse, ou até mesmo na depressão, é procurar um profissional da área de saúde, com certeza um psiquiatra, e ele vai fazer uma avaliação do quadro e indicar medicamentos que possam restabelecer o equilíbrio dos neurotransmissores que estão, com certeza, ineficientes para o processo cerebral. Mas não podemos esquecer que devemos mudar o comportamento, indo buscar no inconsciente o elemento causador da ansiedade.
A gente tem que mergulhar fundo, ir lá fundo mesmo. Alterar a postura mental perante a ampliação do campo de percepção em relação ao problema e ao futuro, e saber lidar com os imprevistos do cotidiano. A vida ela é sempre imprevisível, mas não adianta você ficar lamentando coisas que não pode mudar. Nós não viemos aqui para mudar o mundo e nem mudar o outro, como eu disse. Nós viemos aqui para nos conhecermos, nos assenhorarmos de nós. Todos nós temos a nossa cota de sofrimento. Por isso que Jesus disse-nos: eu não vim para os sadios, eu vim para os ansiosos, para os depressivos, para os estressados, para aqueles que estão vivendo o seu sofrimento, para mostrar que não é aquilo que se pensa que seja um sofrimento, que é um processo de transformação, que são escolhas nossas. A prova é difícil, mas ela passa, como tudo passa. E o importante é a gente buscar os conteúdos, tirar de cada processo desse o que ele tem para nos ensinar. Eu costumo sempre dizer, o sofrimento nos leva o tempo necessário para mudarmos aquilo que nós não queríamos mudar, para aprendermos aquilo que a gente resistia e não queria aprender. A paz não é a isenção de problemas e desafios, como também uma vida tranquila sem preocupações, mas sim percebê-los, ou seja, esses problemas, sob uma perspectiva positiva, com serenidade, com confiança, sabedores do nosso sentido existencial como os desígnios de Deus. Deus não nos criou para sofrermos. Jamais um pai quer ver o seu filho sofrendo. E por que é? Porque eu estou, todas as vezes que me coloco longe de Deus, todas as vezes que o homem contraria a lei de Deus, que é a lei natural, ele incorre nos erros, e aí vem as consequências, não como castigo, mas um processo de reparação. Vivemos num mundo de provas, um mundo de expiações. As expiações são as consequências das reparações. Tanto elas podem nos trazer o sentido positivo, se assim entendermos, como nos manter prisioneiro cada vez mais, e o que nos leva aos quadros da própria ansiedade. Olha o que André Luiz disse lá em Nosso Lar: ó irmãos da terra, quantos de vós poderias evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de enfrentar a grande escuridão. Ou seja, te prepara hoje para que o amanhã seja bom e não querer se projetar para o amanhã. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Soai agora para não chorar depois. Olha que lição ele nos passa. E quais as recomendações que a gente pode passar para diminuir ou até mesmo nos curar da ansiedade? Eu costumo sempre dizer, a prática da atividade física. Por quê? Porque o corpo em atividade, ele transforma a energia potencial em energia cinética. Muitas vezes a gente está cheio de cargas negativas, e a atividade física faz a gente liberar essas energias, estabelecendo uma harmonia, até produzindo a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, que são neurotransmissores, de maneira natural, sem precisar de uma ajuda ou um auxílio medicamentoso. Isso depende de cada um. É sair da cama, sair da inércia e buscar a atividade. Nós não viemos aqui para descansar. O paraíso ainda não é aqui. Quem pensa que aqui é um lugar onde a gente tem que apenas nos divertir, descansar, isso está totalmente equivocado. Nós estamos aqui num planeta de grandes transformações, e a gente tem que acompanhar esses processos, principalmente esse que nós estamos vivendo agora. Estabeleça momentos diários para uma pausa, fazer uma boa leitura, descansar não só o corpo como a mente, fazer coisas prazerosas, mas coisas que sejam de natureza voltada para a sua grandeza interior, procurar pessoas que você gosta, fazer caridade sem o objetivo da recompensa, buscar ajudar o próximo, ouvir mensagens, evitar programas televisivos como esses que estão aí nos consumindo, principalmente agora, onde só se dá números negativos, violência.
Tudo isso gera medo, o medo nos leva à insegurança e aumenta o quadro da ansiedade. E ter uma visão mais otimista da vida. A vida é maravilhosa e todos nós temos que aproveitar as maravilhas da vida. O que é que nos tem faltado? Uma orientação. Nós estamos seguindo por um caminho e temos dificuldade de ver que esse caminho está nos levando a um projeto de crescimento interior. E a gente precisa buscar os fatores que irão promover esse crescimento. Então, para que a gente possa, com certeza, ter a felicidade de nos contentarmos com a vida que temos, é preciso que a gente se liberte desses fantasmas que são criados e que nós alimentamos, porque não temos forças e muitas vezes até a falta de humildade nos leva a vivermos a vida que nós estamos vivendo. O tratamento espiritual, como eu sempre digo, principalmente com o magnetismo, tem uma importância muito grande dentro desses quadros, que é exatamente fazer com que a pessoa faça uma reflexão, mergulhe em seu interior, harmonize os seus campos de força, os seus centros de força e, consequentemente, saia desse quadro de ansiedade ou de depressão ou de estresse e procure ter uma vida mais equilibrada. Não querendo dizer que nós não vamos ter os nossos momentos de dificuldade, de tristeza, de perdas, mas que isso sejam fatores passageiros. Não podemos ruminar ódio, ressentimento, mágoas. Isso faz com que a gente adoeça tanto mentalmente como fisiologicamente. Portanto, aqui fica a nossa mensagem desta noite e convidando a todos para essa reflexão sobre esse tema que é tão importante e tão presente na vida de todos nós, que é a ansiedade. Uma boa noite a todos.